Da nossa primeira aula, então, deste ano, nós vamos relembrar aí a escravidão. O tema é esse, né? Escravidão e o comércio no mundo moderno. Veja que aqui no meio temos a palavra escravização e que vai puxar vários termos ou expressões que vão nos ajudar a entender bem essa parte. Primeiro, o que vem a ser a escravização? A ação, olha aqui embaixo, ó, a ação ou efeito de escravizar, o ato de se escravizar, a ação de fazer com que alguém se torne escravo. E como que isso, como que isso se deu ao longo da história? No caso aqui, estamos falando até mais especificamente do processo de escravidão de africanos trazidos aqui para o Brasil. E não só para o Brasil, na verdade, né? Mas para o continente americano, de uma forma geral, né? Então, como que isso veio a se expressar, né? Olha aqui embaixo os quadradinhos, olha lá. Primeiro, tráfico de pessoas. Como é que isso era feito? A escravidão sempre existiu, tá? De várias formas, por vários motivos, em vários lugares no mundo, em várias épocas, a escravidão sempre existiu. No caso do continente africano, você tinha ali no século XV, portanto aí 600 anos atrás, vários reinos que, assim como qualquer outro reino em qualquer outro lugar do mundo, tinha relações comerciais com os vizinhos, também tinha relações de guerra com os vizinhos, né? Enfim, não eram reinos alienígenas, eram reinos igual quaisquer outros ao longo da história. Reinos que tinham relações políticas, econômicas, faziam guerra, tinham governo, etc. Né? Então, e esses reinos africanos, no século XV, nas suas guerras, eles praticavam também a escravização. Então, normalmente a parte perdedora dos conflitos acabava se tornando escrava da parte vencedora nos conflitos. Né? Uma escravidão aí por motivo de guerra. E nesse contexto, no século XV, começam a chegar europeus em busca de oportunidades de comércio, em busca de escravos, né? Em busca de territórios. Né? No caso aí, é o contexto das grandes navegações, né? Que vocês já estudaram também. O que foram as grandes navegações? Os portugueses primeiro, e depois outros países europeus, mas os portugueses primeiro, buscando um caminho para a Índia através do Oceano Atlântico. Né? Havia toda uma série de dificuldades para Portugal fazer comércio com os reinos indianos através de outros caminhos que passassem pelo Oriente Médio, pelo Mar Mediterrâneo, ou pelo território europeu, tal. Havia toda uma série de dificuldades. Então, os portugueses buscam um caminho para a Índia, ou para as Índias, através do Oceano Atlântico. E nisso, Portugal estabelece relações com vários reinos e várias outras formas de organização política litoral africano, com povos que, assim como quaisquer outros ao longo da história, praticavam escravidão, né, através de guerra. Né? Havia também, em alguns momentos da história, em outros lugares, havia escravidão por dívida. Né? Então, a pessoa tinha uma dívida muito alta, ela era escravizada como forma de pagamento da dívida. No caso desses reinos africanos, né, no litoral do continente africano, se dava muito por guerra. E os portugueses, que já estavam desenvolvendo
a fabricação de açúcar nas ilhas, em algumas ilhas do Oceano Atlântico, queriam escravos. E começaram a comprar escravos no litoral africano. E isso foi evoluindo. Então você tem os traficantes de escravos que realmente até mesmo invadiam aldeias. Então, a princípio, você tem os escravos que eram assim feitos, né, por conta de guerras e que depois eram vendidos para os europeus. Mas depois a estrutura foi ficando maior. E pensa que tristeza, né? Os traficantes de escravos lideravam grupos que invadiam aldeias para pegar as pessoas e escravizarem as pessoas, né? Então foi um negócio assim bastante cruel. E essas pessoas eram levadas primeiro para ilhas do Oceano Atlântico, para trabalharem de modo forçado nas plantações de cana-de-açúcar e na fabricação de açúcar. Depois, quando os portugueses começam a colonizar o Brasil, aí eles começam a trazer esses africanos para o Brasil também, né, no século XVI. E só que no caso português, europeu até de uma forma geral, a escravidão ela ganhou outra motivação, vamos dizer assim, né? Então, se antes pessoas eram escravizadas por guerra ou por dívida ou por outros motivos, a partir do momento que os portugueses e depois outros europeus se relacionam com povos africanos e começam a criar uma estrutura de escravização, a escravidão também ganha uma motivação na cor da pele. Aí você tem o escravo, né, ou a pessoa se tornando escrava pelo fato dela ser negra. Pelo fato dela ser negra. Com o passar do tempo, começou a se alimentar esse tipo de ideia, né? Ah, porque os negros do continente africano são amaldiçoados. Ah, porque eles são infiéis. Então, a escravidão é uma forma deles se tornarem puros, ou deles alcançarem a salvação, ou deles se libertarem de maldições. Então, e tudo isso ajudado pelo discurso, né, da Igreja Católica, que aqui no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica era contra a escravidão de indígenas, mas aceitava a escravidão de africanos. Então, olha só o nível de crueldade a que se chegava, né? E tudo isso gerando... Aí você tem esse quadrinho aqui, embaixo de escravização, você desce aqui no que está no meio, aí do lado direito aqui, ó, segregação, violência e exploração. O que é segregar? É separar, discriminar, né? Tudo isso à base de violência e de exploração. E que gerou uma diáspora. Nossa, professor, o que é diáspora? E, ó, dispersão. As populações de vários reinos africanos se espalharam por causa da escravização. Né? É claro, houve resistência, está aqui no quadrinho do lado esquerdo, houve resistência, claro. Né? Se você pega a história da escravidão do século XV para cá, você vai ver muitos exemplos de resistência. Os povos africanos não aceitaram, assim, de cabeça baixa, o fato de serem escravizados e trazidos para o continente americano. Né? Houve muitos exemplos de resistência. E vocês estudaram isso já, né? Esse material todo aqui é uma revisão daquilo que vocês já estudaram. E vocês estudaram as resistências, né, dos escravos contra a escravidão. Pegando aqui a parte de cima, né, esses quadradinhos na parte de cima, então você tem lá em cima, colonização do continente americano. Então, a escravização está nesse contexto, né, da colonização do continente americano, onde africanos de vários povos ali do litoral ou até do interior
do continente africano eram usados como força de trabalho. A partir do século XVI, aqui no continente americano, mas no século XV você já tem africanos sendo escravizados para trabalharem nas ilhas do Oceano Atlântico que os portugueses já dominavam. Né? Uma migração forçada, tráfico de pessoas, envolvendo negociações portuguesas com a África. Então, havia, claro, como eu disse, havia os traficantes de escravos que lideravam grupos, que invadiam aldeias, né, para pegar pessoas, tal, mas também havia negociações. Né, lembrando que Portugal se aproveita da estrutura que muitos reinos e muitos povos africanos já tinham ali, né, de escravizar aqueles que eram perdedores na guerra, tal. Portugal se aproveita disso para conseguir escravos. E tinha muita lucratividade. Né? O tráfico de escravos dava muito lucro, porque os portugueses chegavam, compravam escravos ou capturavam africanos, né, gastando pouco, e depois vendiam isso no Brasil, ou até vendiam na Europa, tal, a preços muito maiores do que aquilo que foi gasto. Então, o tráfico de pessoas dava muito lucro para os traficantes, para quem era ligado a governo e tal, né? E que tinham na escravização um negócio. Então, por isso, o título dessa primeira aula é a escravidão, né? Tá aqui, escravidão e comércio no mundo moderno, né? Por isso o título, né? A escravidão relacionada com o comércio nesse sentido. O tráfico de pessoas dava muito lucro. E sobreviveu durante muito tempo. Você tem o tráfico de escravos, né, como algo legalizado até a metade do século XIX. E mesmo depois, quando isso foi proibido, ainda há exemplos de quem pratica tráfico de pessoas. Até hoje, na verdade. Até hoje se tem tráfico de pessoas para vários objetivos aí, né? De várias formas. Então, o tráfico de pessoas ainda é uma realidade no mundo atual. Né? E aqui vocês têm, então, um panorama da escravização de africanos, né, com a colonização portuguesa, né, o domínio português nas águas do Atlântico, e a partir disso tomando várias regiões do litoral africano e depois a parte da América do Sul, onde hoje é o Brasil. Certo? Vou interromper aqui. Aí.